No final de 2020, a delegada Maria Selma Pereira Lima, então uma das delegadas mais atuantes da Bahia, se envolveu ou foi envolvida em um esquema que denunciava ela por vários crimes. Hoje, cerca de um ano e meio depois de várias operações da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público da Bahia, ela resolve falar. Ao Aratuon, Maria Selma, que já está aqui do meu lado, vai falar o seu ponto da história. O que aconteceu? Quem foram as pessoas? E ela já está aqui do meu lado. Doutora, muito bom dia. Tudo certo com a senhora? Bom dia, eu estou com Covid, mas está tudo bem. Isso passa, já é a segunda vez agora. Doutora, melhoras para a senhora. Eu já vou começar fazendo a cronologia dos fatos. A senhora, no final de 2020, recebe um relatório da então delegada Carla Ramos, ou o Ministério Público recebe esse relatório no final de 2020, e em 2021 é deflagrada a Operação Dublê, onde a senhora é um desses alvos dessa operação. Por que aconteceu aquele relatório contra a senhora? O que a senhora acredita que aconteceu naquela oportunidade? Bom, em primeiro lugar, a respeito da Carla. Eu acredito em retaliação, porque a Carla foi investigada e acabou presa, né, por uma prisão, né, a respeito de tortura e extorsão, mas eu não tive nada a ver com isso, porque não fui eu que fiz essa operação contra ela, isso foi obra da corregedoria, mas eu era diretora dela na época, porque eu era diretora do CCP, e eu não sei por que contas a Carla pensou que teria sido eu, e eu acredito muito em retaliação, porque depois não aconteceu nada daquilo, aquele papel que ela entrou lá, dizendo que era quadrilha, que se aquilo, acabou caindo por terra. E quero dizer também que teve essa operação aí, como você bem disse, aqui na minha casa em São Paulo, aqui eu tô louca, ainda estou em São Paulo, estou no interior da Bahia, e fizeram essa operação, chegaram na minha casa, eu estava dormindo com a minha filha, minha neta e meu genro, que são pessoas que moram comigo, e simplesmente não encontraram nada, porque não iriam encontrar mesmo. Inclusive, né, eu fiquei assim, na hora que eles chegaram, eu que abri a porta, eu logo falei, nossa senhora, gente com metralhadora, foi aquelas coisas, mas a gente está acostumada com isso, não com a gente, mas em fazer. Mas eu falei, pode entrar, a gente veio cumprir uma ordem, pode entrar, pode olhar tudo, a única coisa é que não acorde minha neta, porque ela, apesar de ter o quarto dela, ela dorme comigo, né? E foi isso, e não encontraram nada aqui em casa, viu? Doutora, nesse relatório da doutora Carla, que inclusive deflagrou a operação Dublê do Ministério Público com Polícia Rodoviária Federal, a senhora era denunciada com outros 3 homens. E dentre esses homens está Pedro Ivan Damasceno, que em julho de 2021 ele foi preso, né, também depois dessa operação Dublê. E aí eu vou perguntar 2 coisas à senhora. Pelo relatório da doutora Carla, a senhora envolvida nesse grupo, a senhora estaria facilitando, enquanto titular da 16ª Delegacia Territorial, esse grupo criminoso, a atuação desse grupo criminoso. A senhora conhece Pedro Ivan e os outros 2 homens que, com ele, foram envolvidos na Operação Dublê? Oi, não, eu conheço o Pedro Ivan. Por quê? Pedro Ivan era uma pessoa que ajudava. Eu não sei por que o pessoal na polícia esconde essa prática que todos têm de ter pessoas que lhe informam algumas coisas, até para facilitar o trabalho. Todo mundo tem informante. E eu não seria diferente mesmo, porque eu sempre fui uma delegada de campo, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, fui muito ativa, e você acha que eu recebia, eu elucidava tantos roubos, tantos crimes, não só com Pedro Ivan, mas eu tinha outros, entendeu? Então, esse é o problema, o pessoal nega, o pessoal faz de conta que não tem, e eu tinha, entendeu? Eu tinha Pedro Ivan como um dos meus informantes, mas como ele teve, no passado, uma passagem, sei lá, né? Mas já tinha pago, a gente sempre tinha o cuidado de olhar
pesquisar no portal, para ver se ele não tinha prisão, para ver se ele não estava respondendo alguma coisa naquele momento, e até a data em que ele foi preso aí, supostamente foi preso porque eu nem sei porque eu não estava lá, ele não tinha nenhuma prisão e nenhuma passagem. Então, tanto eu como o major, que na época era comandante da Polo, nós dois tínhamos ele como nosso auxiliar, assim, mas fora das dependências da polícia, porque nunca na vida ele entrou em uma delegacia, era tudo por telefone. Então, tem muita conversa minha com ele, olha, tal lugar aconteceu isso, dá uma olhada aí, vê se ajuda. Então, essas coisas tem, entendeu? A senhora então disse que Pedro Ivan era o informante, o que é normal na polícia, e daí daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas antes tem uma outra pergunta, porque o relatório da doutora Carla começa exatamente na delegacia de veículos. Ela diz que uma Fiorino, um carro modelo Fiorino, teria sido apreendida pelo então titular Dr. Glauber, né, e a senhora, diretora do DCCP, manda, segundo ela, soltar aquela Fiorino que teria sido apreendida com drogas. O que foi que aconteceu naquele episódio, doutora? Eu lembro muito bem. Não existiu nada disso. E não foi nem na delegacia da Veículos. Isso daí aconteceu, se não me engano, foi na delegacia de furtos e roubo, lá embaixo, né? Então, parece que esse indivíduo veio com essa Fiorino, e acho que talvez, eu não lembro de onde mais, mas chegou lá na delegacia, o Glauber, que na época era o titular da delegacia da Furtos, porque só depois é que ele virou delegado da Veículos, né? Ele ligou para mim e falou, olha, veio um carro aqui, só que não tem nada, mas a gente teve a informação que esse cara aqui estava vindo de tal lugar e estava com droga, só que o carro está muito cheio de droga. Não, só que o carro está cheirando a droga e a gente não acha nada. Eu falei, e ele já tinha liberado, viu? Na hora que me ligou, o pessoal já tinha liberado, eu não pedi para liberar ninguém. Eu falei, bom, você liberou, não tem nada, você liberou, como é que você vai prender, né? Você liberou, tudo bem. Aí ele falou para mim, então, eu prendi o carro porque está com um forte cheiro de droga e a gente não acha. E ele me falou que prendeu o carro e que no dia seguinte eles iam fazer uma busca mais minuciosa e fizeram e não encontraram. Aí ele ligou para mim e disse que ia levar o carro no COI para poder os cães farejadores, sei lá, dar uma olhada, os meninos lá do COI. E foram. Eu só sei que depois de muito desmontar carro para cá, carro para lá, foi encontrado, agora eu já não lembro quantos, foi encontrado umas cocaínas que tinha, inclusive, eu lembro disso, foi a primeira vez que eu vi aquilo na minha vida, tinha a foto de Pablo Escobar. Ai, meu Deus, está sumindo aqui. Tinha tá aparecendo a foto de Pablo Escobar. E nós recorremos àquilo, e você deve ter aí nas suas memórias aí da TV Aratu, porque nós fizemos uma apresentação coletiva, e estava o Glauber, apresentou as drogas, inclusive com a presença do pessoal do COI, eu no momento nenhum pedi isso, daí é tudo, sabe, eu tô te falando porque isso está muito claro e tem registrado aí. Outro episódio em que a doutora Carla fala, e aí envolve diretamente o Pedro Ivan, é de uma Fiat Strada. Essa Fiat Strada estaria com restrição de roubo e teria sido apresentada na 16ª Delegacia por uma viatura da Polícia Militar. E aí, de acordo com o relatório, essa Fiat Strada pertenceria a um dos homens envolvidos na quadrilha, que estaria Pedro Ivan. A senhora, então delegada da 16ª, de acordo com o relatório, manda liberar o veículo mesmo com restrição de roubo, ou a senhora liga para que esse veículo seja liberado e o cidadão lá que foi apreendido é também liberado. O que foi que aconteceu, doutora, com aquela Fiat Strada? Porque dentre os crimes aos quais são imputados a senhora, tem exatamente a falsa comunicação de crime, falsificação dessa situação toda. O que foi que aconteceu? Então foi assim, essa
Fiat, eu nem sei se era Fiat Fiorino, eu não lembro. Esse segundo caso era Fiat Strada. Ela não tinha restrição alguma, porque antes de passar por mim, passou pelo plantão. E o plantão, quando chega um carro, na verdade, eles levaram Pedro Ivan para a delegacia porque ele tinha um mandado de prisão. E lá eles verificaram, eles levaram. Porque eles mesmo viram que não tinha restrição de roubo do carro. Levaram para a delegacia, porque senão eles teriam levado para a central de flagrante. Entendeu? Como não tinha flagrante, eles levaram para a delegacia, porque tinha mandado de prisão. Segundo eles pesquisaram. Chegou na delegacia, foi averiguado, eles ligaram, olharam primeiro no portal, o portal não dava, mas para ter realmente certeza, eles ligaram para veículos, que é isso que faz de praxe, quando chega um carro suspeito. Chegou lá, isso já era lá para as 10 horas da noite, acho que 9 horas da noite, só estava o plantão da veículos, mas mesmo assim eles tiveram condições de averiguar que aquele carro estava normal, não tinha roubo nenhum, é só puxar, a não ser que haja jeito de mexer, mas não tinha não, porque senão ele teria posto. Na época, o carro não tinha nenhuma restrição. Como é que você prende um carro que não tem nenhuma restrição? Tudo bem, agora deixaria preso porque o rapaz estava com mandado de prisão. Só que, ao verificar olhando com olhares mais apurados, eu, na época, chamei a delegada, porque era noite, não tem escrivão, não tem plantão na 16ª, eu chamei, escalei uma escrivã, que é uma das melhores escrivãs que eu reputo que seja da Bahia, Aldívia, foi para a delegacia para tomar pé das questões. Eu falei, pesquisa tudo. Quando ela pesquisou, o mandado de prisão era justamente aquele que ele já havia cumprido. Então, você não pode deixar uma pessoa presa se não tem mandado de prisão, e o carro estava normal, os documentos normais. Você entendeu? Então, estava tudo normal. Liberou o carro, liberou o rapaz, porque a gente, inclusive, na época, tinha uma corregedora como é que eu digo? Era uma juíza que ela passava nas delegacias quase todo dia. Eu não lembro o nome dela, ela, inclusive, agora está trabalhando no STF, viu? Ela era muito dura. Se tivesse algum preso indevido lá, a gente ia para a corregedoria, entendeu? Então, a gente fez a coisa certa. Enquanto a senhora fala aí do Pedro Ivan, a senhora afirma que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O Pedro Ivan, depois que a senhora é envolvida nesse esquema, surge um vídeo na internet postado em um site de não confiança, e esse site mostra Pedro Ivan atrás de uma viatura, ou no camburão, que a gente chama, da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar. Ele teria sido preso, e naquele momento ele liga para uma mulher. Liga para uma mulher e diz, eu estou preso, preciso que você me ajude. Em outras palavras, claro que não são essas. E aí, naquele texto que é postado naquele site, diz que a mulher que está do outro lado é exatamente a delegada Maria Selma Pereira Lima, que naquele dia estaria trabalhando no Sidata. Para quem não sabe, o Sidata é da SSP, né? A senhora recebeu o telefonema de Pedro Ivan naquele dia, ou a senhora viu o vídeo, que a senhora tem a comentar sobre aquele vídeo, que foi, inclusive, uma peça importante para esse processo. Não sei se está anexado, não tive acesso ao processo, por ele estar com os advogados. Eu não vi, não, esse vídeo, viu? Eu não vi esse vídeo. E te digo uma coisa, quem me ligou na época, na hora que a polícia levou ele lá, foi o chefe de plantão. Ele que me ligou, porque eu estando no Sidata, todos se reportam a mim. E quanto mais eu, que gostava muito de saber das coisas da 16ª, sempre fui uma delegada que gostei, por isso que não tinha roubo na Pituba nem no Caminho das Árvores, porque eu estava sempre atenta. Então, era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que o major me ligava, doutora, tem um flagrante, eu não quero levar lá para coisa, a gente faz rapidinho? Faço, eu ia. Sempre cuidei muito bem da minha área. Agora, isso daí que você está me perguntando, eu não vi, porque eu já estava em São Paulo. Então, eu não tinha acesso às coisas da Bahia. Doutora, para a gente finalizar aqui, a senhora, nós fizemos inclusive a reportagem, a senhora
é candidata a deputada federal, mas por questão eleitoral, né, legislativa, nós não podemos, inclusive, detalhar esse assunto, mas eu pergunto à senhora o seguinte: ainda vai acontecer a audiência desse caso? Ela estava marcada para acontecer, entretanto, teve um problema com o Tribunal de São Paulo, onde Pedro Ivan está preso. O que é que a senhora espera agora da Justiça brasileira? Ou o que é que a senhora espera agora da Polícia Civil da Bahia, onde a senhora foi, enfim, titular da Delegacia de Madre de Deus, titular da Delegacia da Pituba e chegou ao DCCP? O que é que a senhora espera agora para os próximos dias? Olha, eu vou dizer para você uma coisa muito séria. Eu acredito muito em Deus e quem me conhece sabe disso. Eu sou muito fiel a Deus, a Maria de Nazaré. Eu acredito muito nos meus advogados e acredito muito na justiça, porque a justiça só é justiça porque ela tem uma faísca de Deus nela. Eu sou inocente, eu sou completamente inocente. Se não fosse, não estaria saindo candidata. Sou candidata a deputada federal, como você viu. E eu acredito em Deus. Quanto à Polícia Civil, meu maior respeito, minha maior deferência, porque nós temos uma das melhores delegadas que poderia estar, que é a doutora Heloísa. Doutora Heloísa é uma pessoa muito séria, é uma pessoa, sempre que eu trabalhei diversas vezes com a doutora Heloísa, é uma pessoa muito séria. Doutor Hélio Jorge é uma pessoa com quem eu trabalhei na época que eu fui titular do Nordeste de Amaralina, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa muito boa também. E não é culpa da Polícia Civil, isso daí é culpa da retaliação daqueles 4 investigadores, que tudo isso é uma coisa que eu quero falar, viu? Isso tudo só surgiu depois que Pedro Ivan foi à corregedoria dar uma queixa desses 4 policiais em 2016 por extorsão, porque eles extorquiram do menino. Aí eu soube disso, né? Então, tudo isso aconteceu por conta disso. Se você vê, eles foram investigados e eles têm uma denúncia. Eu soube que eles têm uma denúncia. Os 4 estão denunciados na justiça por crime de extorsão. Então, só depois disso é que eles fizeram isso contra mim. Isso daí é público, qualquer um pode pesquisar, viu? Então, eu reputo isso a ser uma grande retaliação. Agora, Deus é o Senhor de tudo, vamos esperar em Deus, e Deus vai iluminar meus caminhos e de todos vocês. Uma situação, doutora, que o Ministério Público falou, a polícia, o Ministério Público, na verdade, deixou a entender. Nas palavras dele, a senhora tinha uma relação muito próxima com Pedro Ivan, e chegaram a dizer que a senhora teria um relacionamento amoroso com ele. Eu não posso deixar de perguntar se a senhora tinha ou não relacionamento amoroso com Pedro Ivan. Não tenho, não tive, não tenho, não. Meu relacionamento era estreito com ele, devido a gente conversar muito. Muitas vezes, ele tinha informações que eu tinha que me encontrar com ele. Mas eu desafio alguém a mostrar alguma vez que me viram de mão dada, pelo menos de mão dada, com essa pessoa. Nunca me viram de mão dada, dando um beijo, abraçado, nunca, porque isso não existiu, entendeu? Então, eu quero dizer para você que isso daí é uma coisa que eles fizeram para denegrir mesmo a minha imagem. Eles montaram uma coisa ardilosa, mas não tem problema, porque você vê, eu estou aqui, vieram na minha casa, não encontraram nada de ilícito, e até hoje, onde eu sei, não tem nada dentro do processo que mostre que eu cometi algum crime. Quebraram meu sigilo fiscal, meu sigilo bancário e meu sigilo telefônico por 3 vezes, e nada encontraram de ilícito. Nunca roubei, nunca extorqui, nunca cometi crime, graças a Deus. Para a gente finalizar agora, eu prometo finalizar. A senhora falou de Pedro Ivan, tem os outros 2 homens, e na denúncia diz que a senhora teria colocado esses homens como policiais dentro da delegacia, que esses policiais fingiam ser policiais da 16ª Delegacia Territorial, inclusive um deles responde até por usurpação, né, de poder público. A senhora colocou civis para fazer operações dentro da Polícia Civil da Bahia?
Eu não fui em todas as operações, mas a maioria das operações feitas dentro da minha delegacia, da delegacia que eu comandava, eu gostava de estar. Agora, não podia estar em todas, porque eu relatava 50 inquéritos por mês na minha delegacia, na 16ª. E depois, como diretora, eu ia a algumas operações, mas nem todas, mas não. Como teve um depoimento de um determinada policial delegado que disse que lá no Nordeste de Amaralina eu levava Pedro Ivan para lá. Gente, que absurdo. Pode perguntar para qualquer policial, ele nunca entrou em delegacia nenhuma. Isso é um absurdo. Tá bom? Doutora, muito obrigado. Um abraço, boa sorte na caminhada. Qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigado pela entrevista. Olha, muito obrigada. Um beijo a todos, ao Fábio, a todos aí que eu gosto muito da Aratu. Um beijo. Abraço, doutora.